antes de a gente chegar no autismo, explica pra gente o que é a epilepsia. Epilepsia de uma forma assim objetiva, né? O nosso cérebro, ele é como se for uma máquina elétrica, exatamente uma máquina elétrica. A diferença é que a quantidade de energia elétrica que trabalha no nosso cérebro, ela é muito pequena. Ela é de 1000 a 10.000 vezes menor do que aquela energia que sai da parede. E a energia mesmo, a gente pode medir isso com voltagem. Eu sempre explico assim, se você pegar um voltímetro e enfiar numa tomada, ele vai mostrar para você se é 110, 220 volts e tal. O exame de eletroencefalograma, que é aquele que cola os fios na cabeça da criança, essa é a minha primeira especialidade, é exatamente a mesma coisa. Aqueles eletrodos, eles vão detectar a atividade elétrica do cérebro. Quando você tem um sujeito com epilepsia, o que que é? Uma determinada região do cérebro, ou muitas, ou o cérebro inteiro, gera uma quantidade de energia elétrica muito acima do que deveria. E isso gera uma manifestação clínica que a gente chama de crise epilética. Então, epilepsia é um transtorno, é uma doença neurológica caracterizada pela presença de uma ou mais recorrências de crises epiléticas. Muito frequente em criança também. Aliás, para a gente já fazer um link, crianças no transtorno do espectro do autismo e crianças com deficiência intelectual têm um risco muito maior de terem epilepsia. É muito frequente que você faça o diagnóstico do autismo em crianças epiléticas. Deixa eu tirar uma dúvida. Que sempre que a gente trabalha com alguns temas, a gente fica com medo da forma de falar, que pode parecer que a gente está ofendendo e tal. Que nem, por exemplo, uma vez eu fui criticado porque eu usei a palavra surdo. Não, não é surdo, não pode falar surdo. Aí eu falei, não, aí eu mudei, deficiente auditivo. Não, não pode falar isso, porque deficiente você tá tirando, você tá menosprezando, não sei o que lá. Como que vocês lidam? Até na abertura aqui eu fiquei, mano, eu tenho que falar, não posso falar asneira aqui, meu Deus do céu, sabe? Você fica, sabe, com receio de falar as coisas? Na abertura eu fiquei cuidando de você para ver se você não ia falar a palavra doença, Duda, porque isso é um problema sério. Esse que é o problema? Esse é um problema sério no transtorno do espectro do autismo. Veja assim, ó, isso é uma coisa que tem muito mais a ver com o caráter humanístico do que com a neurociência. Do ponto de vista neurocientífico, não há motivo para você dizer que autismo não é doença. Esta é a verdade. Agora, existe uma questão que ela está muito acima da neurociência, que é o caráter humanístico. Então, veja, quando você tem uma pessoa que tem uma pneumonia, você concorda que você pode tirar a pneumonia dela? Você dá antibiótico, ela ficou curada, então é uma coisa que você pode tirar. Você tem uma pessoa que tem uma apendicite, você opera, tira o apêndice dela, ficou curada. Então, isso a gente tem muita facilidade para dizer que é uma doença. Agora, vamos pensar numa coisa mais fácil do que autismo. Vamos pensar em síndrome de Down. Um neném nasceu com síndrome de Down. Como eu tiro isso dele? Isto é ele. Ele é a síndrome de... Aquilo nasceu com ele. Não é passageiro, como uma doença que pode ser tratada e tal. Isso. Então, quando a gente fala no transtorno do espectro do autismo, o indivíduo ele nasceu autista, ele é um bebê autista e ele vai morrer autista. O que a gente faz quando a gente faz uma intervenção para transtorno do espectro do autismo, tanto que a gente não chama de paciente, a gente chama de aluno, a gente chama de aprendiz, né?